um desafio, né, a última a falar aqui no dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, tanto da comissão organizadora do ITA, enfim, da universidade, e o Ricardo, a prefeitura, né, na figura do Ricardo Novaes. Eu queria começar dizendo que, enquanto pesquisadora, né, na área de manejo, conservação, monitoramento de bacias hidrográficas, há mais de 10 anos na Embrapa, o que me chamou a atenção nesses programas de pagamentos por serviços ambientais, especificamente hídricos, é a questão de tratar as fontes de poluição difusas, né, no meio rural, que, na maioria das vezes, do que eu vinha acompanhando, o foco estava no tratamento de esgoto na área urbana, né? Então, esse já é um ponto que me chamou muito a atenção, me cativou demais. E um segundo ponto, dentre vários outros, né, é essa questão de ser voluntário e do arranjo ter toda essa diversidade, né? Eu acho que essa é uma palavra-chave que eu acredito muito, e a gente vê aqui, né, numa mesa que a gente nem combinou, mas que as falas se complementam, e a gente tem aqui representantes trabalhando junto ao governo estadual, governo federal, prefeitura, ONGs e muitos outros, né, universidade envolvida, e isso acho que é a grande riqueza, né, desse tipo de iniciativa. E aí eu venho aqui tentar trazer um pouquinho da nossa experiência, né, e na tentativa também de contribuir, né. Então, como é que a pesquisa da Embrapa, voltada à sustentabilidade no meio rural, poderia contribuir, né, teria o potencial de contribuir para esta questão. Bom, gostaria de dizer que não sou só eu que desenvolvi tudo isso, né? A gente tem lá na Embrapa Solo, especificamente, que é a unidade onde eu sou lotada, uma equipe interdisciplinar que vem trabalhando toda a questão de serviços ecossistêmicos, né? De forma que nós temos pessoas trabalhando com solo, com água, questão da biodiversidade, e estamos sempre trabalhando em parcerias. E vocês vão ver aqui que eu vou falar um pouquinho mais do que somente o que a Embrapa Solos faz, mas do que a Embrapa, como todo, poderia contribuir. Bom, vamos aqui, eu mesma. Bem, como desafios, né, dos programas de pagamentos por serviços ambientais, a gente poderia elencar aí diversos, né? E muitos já foram citados: articulação institucional, continuidade da fonte de recursos para o pagamento, fiscalização das ações, fonte de dados, né, em escala adequada, na questão da seleção de áreas prioritárias, estabelecer linha de base para o monitoramento, o próprio monitoramento em si, né, das ações, principalmente serviços ambientais, né? Padronização dos métodos, organização e disponibilização dos dados, integração com outras ações, projetos, né, que já foi levantado aqui a suma importância disso, né? Uma andorinha não faz verão, e a troca de experiência entre todos esses projetos e programas no âmbito nacional. Mas eu vou me ater aqui principalmente alguns instrumentos, metodologias voltadas, né, a apoiar o monitoramento e a identificação de áreas prioritárias para intervenção, bem como organização da informação, né, que a gente chama aí de base de dados. Bem, aqui só para né, ilustrar, a Embrapa ela tem aí mais de 40 unidades espalhadas aí pelo país, e a sua missão, como um todo, não é somente viabilizar pesquisa para o aumento da produção agrícola, né, mas também para o desenvolvimento e inovação da sustentabilidade no meio rural, né. Então, a gente, como um todo, nós somos muitos os pesquisadores que atuam, que desenvolvem pesquisa voltada à questão ambiental no meio rural. Bem,
De um modo geral, né, a gente sabe, eu até fiz uma publicação fazendo um levantamento sobre as ações voltadas à avaliação ecossistêmica no país, né, de um modo geral, quais as instituições, quais as fontes de dados disponíveis. E a gente vê que, assim, avaliar, levantar informações acerca dos serviços ecossistêmicos, isso vem sendo feito há muitos anos, né? Agora, com essa abordagem, com esse modelo conceitual né, promovido ou iniciado pelo Projeto Milênio, ainda é recente no país, né? Então, na Embrapa também, essa abordagem é recente, mas, nos últimos 5 anos, isso vem crescendo bastante, e o número de projetos aí, com esse foco de avaliação de serviços, modelagem de serviços ambientais ou ecossistêmicos, vem, né, crescendo bastante. E muitos pesquisadores que atuam nesses projetos estão envolvidos com projetos do governo federal, estão envolvidos nos próprios PSAs, tentando, então, apoiar. E a gente começa a interagir, né? Porque, como nós temos aí muitas unidades espalhadas pelo país, a gente começa a interagir para trocar metodologias, protocolos, e acreditando que isso vá fortalecer e dar maior capilaridade das nossas ações. Bem, aqui só ilustrando, né, não vou entrar em mérito aqui dos números, mas são muitos projetos nos biomas brasileiros atuando no tema. E aí, aqui, bastante recente, ainda nem foi aprovado, né, nós estamos aguardando aí o resultado para julho, uma rede de serviços ambientais da Embrapa, né? A Embrapa hoje trabalha está organizando a sua carteira de projetos em arranjos e portfólios. Então, nós, lá da Embrapa Solos, estamos liderando uma proposta de arranjo de serviços ambientais na paisagem rural. E a ideia é trazer os nossos colegas de todos os biomas, né, para constituir essa rede e, como eu disse, para troca de experiência e poder avançar em 3 eixos principais, né? O primeiro, que seria avaliação e análise integrada como suporte à decisão, que é o que a gente sempre veio fazendo, né? Levantando os dados, analisando, modelando, é o que a gente mais faz, mas também trabalhando no desenvolvimento e adaptação de métodos e ferramentas, né, que é uma linha que eu acredito muito, né? A Embrapa ela tem como propósito desenvolver pesquisas aplicadas. E nós não temos condições de monitorar, não é nosso papel, toda a sociedade, todos os ecossistemas, né? A gente tem que se organizar. E a forma que eu vejo é de poder desenvolver protocolos, métodos. Muitos deles já foram apresentados até aqui, hoje, né? Inclusive na sessão de pagamentos por serviços ambientais, né? Alguns trabalhos muito interessantes apresentando ferramentas de apoio, né? E aí o tomador de decisão, com um apoio local, institucional, vai aplicá-lo. E uma última linha, que também é nosso papel, né, atualmente, que a gente não é muito a nossa praia, mas a gente vem tentando se capacitar e também atuar, que é na organização da informação, na transferência, né, do conhecimento e tecnologia e na comunicação. Então, essas são as 3 linhas principais. Tá. Obrigada. Aqui, alguns resultados, né, obtidos em projetos de pesquisa. Esse aqui na bacia do Guapi-Macacu, que é uma bacia lá do Rio de Janeiro. O nosso grupo da Embrapa Solos tem trabalhado muito no bioma Mata Atlântica lá do estado do Rio de Janeiro, apesar de a gente ter ação nacional. Mas aqui são resultados apresentados, inclusive, no Congresso Brasileiro de Recursos Hídricos do ano passado, aplicando nessa bacia o pacote tecnológico que o Samuel já mostrou, que já foi apresentado lá no fórum, no seminário de PSA que teve hoje, né, um aluno do Wilson, que é um pacote que se propõe, né, desenvolvido pelo projeto Capital Natural, a
apoiar tomador de decisão no que tange aos serviços ambientais, né? Seja na modelagem, na avaliação e na valoração. Então, a gente aplicou esse método, esse pacote, né, tecnológico lá na bacia do Guapi-Macacu. Então, a nossa colega lá, Elaine Fidalgo, que coordenou essa pesquisa. E também nessa bacia, a gente desenvolveu aqui esse mapa de vulnerabilidade dos recursos hídricos, né? Aí já baseado com suporte, métodos de suporte à decisão, né? Onde a gente consegue ponderar e chegar aí em áreas críticas em termos de vulnerabilidade dos recursos hídricos. E, com base nesse mapa, e fazendo o levantamento em campo, esse foi um resultado foi um trabalho de mestrado já concluído e que deu suporte a esse desenvolvimento dessa tese de doutorado, que está sendo finalizada, né? Então, também está tendo uma publicação internacional está sendo elaborada, em que a gente obteve o mapa de custo de oportunidade da terra para a bacia, com base em entrevistas com os produtores locais, e cruzou esse mapa com o mapa de vulnerabilidade de recursos hídricos. Então, a gente tem lá que onde intervir, né? Quais as áreas prioritárias da intervenção? Onde o custo de oportunidade é mais baixo, obviamente, onde se tem maior vulnerabilidade, né? Isso levando também em consideração no mapa de custo de oportunidade, cruzando também com o relevo, né? Porque as áreas, por exemplo, de pastagem e com elevado relevo, elas vão ter um custo de oportunidade menor. Então, são critérios adotados aí e métodos de apoio à identificação de áreas prioritárias. Bem, esse aqui é um projeto que eu lidero lá na Embrapa Solos. A gente tem a parceria da ANA e da TNC, e que tem como propósito também desenvolver algumas ferramentas, né? Adaptar. Não temos a pretensão de querer, para um país tão diverso, né, obter um protocolo único. Mas a gente acredita que, com a experiência de todos os projetos nos diferentes biomas, a gente consegue, e que, com a contribuição dos tomadores de decisão, né, a gente consiga chegar aí a alguns protocolos mínimos e diretrizes para apoiar os PSAs. Então, dentro desse projeto, a gente tem como meta uma base de informações, né, que inclui conceitos, projetos, experiências, tanto de PSA, mas também outros métodos utilizados na avaliação de serviços ambientais, com foco na água. Tá? Então, aqui, esse projeto ele tem esse foco, esse recorte para a água. Um catálogo de projetos nossos, para que a sociedade possa identificar onde esses projetos estão sendo desenvolvidos no país e possam buscar as parcerias. A seleção e ranqueamento de indicadores, que eu vou apresentar um modelo que a gente está utilizando um pouquinho depois, que é uma etapa já cumprida. Metodologias, tanto para apoiar na identificação das áreas prioritárias, mas também para apoiar no próprio monitoramento, né, dos PSAs. Ferramenta de suporte à decisão, que às vezes já apresentou aqui, a Carol também, né, o Projeto Oasis, a Ana tem lá o seu portal de disponibilização de informação, e a gente também quer apresentar, desenvolver e apresentar para a sociedade o nosso portal, onde a gente vai disponibilizar as informações organizadas. E um modelo de cadastro, que aí já é uma discussão com a Ana, né, de como é que a gente poderia apoiar nesse modelo de cadastro dos PSAs. Bem, então, aqui, ó, a cara do nosso portal, que ainda não está disponível para a sociedade, né, e, uma vez a nossa rede sendo aprovada, ele deve sofrer aporte, né, e ser atualizado com maior frequência e com um volume maior de dados. Aqui, o modelo que a gente se baseou
na oficina, né, de ranqueamento dos indicadores que ocorreu lá na Embrapa Solos. Muitos aqui participaram, né, o Devanir, o pessoal da TNC. Nós tivemos mais de 40 representantes de diferentes instituições e setores relacionados aos PSAs hídricos, né? A gente fez um trabalho prévio muito grande de elencar esses indicadores e classificá-los naquele modelinho ali. São indicadores de estrutura, né? Por exemplo, cobertura das terras, a quantidade de estradas e sua situação, né? Como a Zezé colocou, ou cerca, né? Quantidade de cerca. Enfim, são indicadores muito usados nos programas atuais de PSA. Mas também elencamos uma lista de funções ecossistêmicas relacionadas a alguns serviços que vão refletir diretamente na água, né? Seja na quantidade ou na qualidade. Então, por exemplo, lá, uma das funções que nós identificamos, regulação dos fluxos hídricos, né? Então, elencamos, fizemos uma revisão na literatura e, depois, junto com os especialistas, ranqueamos esses indicadores, né, numa ordem de prioridade. E, também, tivemos um grupo que avaliou e ranqueou os indicadores que a gente chama de benefícios, né? Ou seja, dos impactos socioeconômicos dos projetos de PSA. Então, por exemplo, lá, disponibilidade hídrica para atendimento à população. Né, o indicador em si, percentual de pessoas do domicílio com água, com acesso à água. Enfim, a gente está lançando, está em andamento uma publicação sobre esse processo, né? E o próximo passo agora vai ser implementar, desculpa, não tenho um slide sobre isso, implementar isso numa metodologia, né, que provavelmente deva ser um índice que possa ser recomendado com todo o cuidado e todas as adequações por regiões, né, do país, para avaliação e acompanhamento, tanto da estrutura, quanto das funções, quanto dos benefícios dos programas. Bem, aqui é o resultado também da nossa pesquisa, aí já numa base, né, de artigos, que é a Scopus, só para mostrar aqui, né, confirmar que, realmente, os temas serviços ambientais, pagamentos de serviços ambientais, têm uma curva bastante ascendente, né? E os hídricos têm um percentual bastante significativo. Tudo isso, eu não vou aprofundar, mas eu posso disponibilizar para... Né, temos várias publicações que já constam essas informações. Aqui, o Brasil, em termos de publicação, no tema 16ª posição. Querem olhar aqui um pouquinho mais? Os líderes, né, Estados Unidos, Inglaterra, China, Alemanha, etc. Bom, aqui, lógico que eu não vou entrar, né? Tá similar lá ao slide da Zezé, né? Mas só para vocês acreditarem, desculpa, Zezé, mas é só uma brincadeira. Só para vocês acreditarem que a gente, com apoio também da Embrapa Informática Agropecuária, lá de Campinas, estamos elaborando uma base de dados para colocar, organizar toda essa informação, né? Então, levando em conta os indicadores, os projetos, as metodologias, tanto para seleção de áreas, quanto para monitoramento, né? Então, o nosso foco é mais nesses dois aspectos, né? Então, olha, metodologias, indicadores, referências, tudo isso está sendo catalogado por um grupo de alunos que tem nos apoiado. Então, a gente já tem aí inserido na base mais de 200 lançamentos entre artigos, projetos, etc. Bem, e o que a gente quer chegar? A gente quer chegar num
num portal que seja de fácil manuseio e acesso pela sociedade. Então, um que a gente toma como modelo é esse aí de indicadores de serviços ambientais, onde você coloca a busca, né, e ele já relaciona com as funções ecossistêmicas e é bastante fácil de manuseio. Bem, aqui são as bases, né, que a gente vem alimentando. Aqui, etapas para se chegar numa metodologia que possa apoiar na seleção de áreas prioritárias, né? Não vou entrar em detalhe, mas desde a demanda identificada, os objetivos, os temas, os critérios, os pesos, até chegar numa metodologia final. Isso tudo está sendo discutido e está em andamento. E aqui as etapas para se obter a metodologia de monitoramento, né? Então, já vencemos aquela etapa 1 de ranqueamento dos indicadores naquele modelo, e agora vamos seguir para a integração, para a validação, né, do método, até chegar no nosso produto final, que é um manual onde a gente pretende implementar toda essa experiência, essa discussão no tema. Bem, aqui um outro componente do projeto, que é atualizar esse mapeamento nacional, né, que foi dos PSAs, e aí tem uma participação grande da TNC, da ANA. A nossa fonte de informação são todos vocês, né? E a gente tem ligado para confirmar, para obter maiores informações, porque o propósito é saber o status, né? Como é que eles estão. Bem, isso aqui são só para dizer, né, que eu falei muito rápido, mas a gente tem várias publicações, a gente tem promovido esses eventos, né, com a participação de representantes de diversas instituições, atores locais envolvidos nos PSAs. E a gente tem visitado alguns programas, né? A gente lá em Minas, no Rio, lá com o Hendrik, discutido. A gente traz o que vocês estão fazendo, avalia, discute, né, para chegar numa recomendação que seja mais real possível. Bem, como considerações finais, já passei do meu tempo, Ricardo, mas um minutinho, em relação, né, ao componente de avaliação, monitoramento dos serviços ecossistêmicos, acho que a gente poderia dizer que ainda não há uma atuação de forma sincronizada no país, né? Então, existe essa necessidade de redes, de pesquisa, fóruns, de discussão específicas no tema. As informações sobre os biomas estão dispersas em diferentes bases de dados, né? Eu discuto isso nessa publicação que eu mencionei. E, aqui no Estado de São Paulo, uma rede que contribuiu e continua contribuindo muito para esse aspecto é o projeto Biota, da FAPESP, né? Não poderia deixar de mencionar, dentre outros, né, outros projetos e pesquisas. Os dados são analisados, coletados de uma forma não padronizada. A gente precisa ter indicadores replicáveis. Existe, então, essa demanda por desenvolvimento, adaptação de ferramentas para apoiar a tomada de decisão. Também a importância de agir, que eu estou repetindo, que os outros membros da mesa já mencionaram, de atuar de forma conjunta, né? O PSA é só um instrumento, precisa ter toda uma atuação sincronizada com outras ferramentas. E essa oportunidade de aproximar a pesquisa dos tomadores de decisão, né? Então, é uma oportunidade que a gente identifica. E, aqui, no contexto da transposição, gostaria de deixar uma mensagem que também, né, falar por último, repete, né? Muita coisa já foi dita. Mas que, frente a essa crise, não só aqui da região, né, mas de recursos hídricos que diversas bacias estratégicas do Brasil vêm enfrentando, é preciso investir mais esforços e recursos em planejamento e ações preventivas e conservacionistas, né, e não só... fecha para mim, por favor. E não somente, né, atuar de forma mitigadora, né, que, na maioria das vezes, é o que sobressai, é o que acontece. E com vistas não somente ao meio urbano, mas ao meio rural, onde os serviços ecossistêmicos são gerados,
e que precisam ser mantidos para assegurar a provisão não só de água, mas de alimento, fibra, energia a toda a sociedade. Muito obrigada pela atenção. E aqui, para quem vai ficar depois pegar as transparências, eu coloquei uma lista já de publicações que a gente já tem lá na base, que são pertinentes, podem apoiar aí o trabalho de vocês. Obrigada. Agradecer a Raquel, que teve a difícil missão de ficar por último, acumulando os pequenos atrasos da mesa, mas a gente respeitou muito, fomos muito fiéis ao tempo dado, um pouquinho de 22, 3 minutos para cada um pouco a mais. Nós temos, a gente vai abrir para umas perguntas, entendendo o adiantado da hora, mas já avisar, nós temos um coquetel, eu espero que tenhamos um coquetel lá fora, não sei se alguém tem. Tem? Então, temos um coquetel lá fora. Não, porque a gente contrata, não sabe se vai entregar. Então, haverá um coquetel lá fora. Então, podemos ficar mais tranquilo, que podemos relaxar um pouquinho, que dá para daqui a pouco. Foi feito, né? Foi empenho. Saiu empenho. Então já. Hã? Ah, tá. Está sabotando a mesa. Então, antes de a gente fazer uma rodada de manifestações, dos presentes, vou aproveitar, então, para dar os informes paroquiais, fazer as propagandas de praxe. Na verdade, esse evento de hoje, que a gente aproveita um evento organizado pela Rede Vale para apoiar uma ação importante de trazer para uma política pública, enquanto nosso enquanto gestor público, poder trazer academia, uma agência nacional, sociedade civil, um investimento social privado do Grupo Boticário, através da Fundação, reunido numa ação nossa, é muito importante. E isso num contexto de um evento de Semana de Meio Ambiente que se inicia a partir de agora, e temos 2 eventos relacionados com o tema. Vão receber pelo mailing uma série de eventos, mas eu destaco 2, na verdade 3, que dialogam diretamente com essa mesa. No dia 3, teremos um dia inteiro um evento sobre discutindo a questão da biodiversidade, no contexto nosso, local e regional, discutindo a integração dos instrumentos de gestão das APAs federais, estadual e municipal, onde nós estamos sob posição. Teremos o ICMBio, Fundação Florestal, a Secretaria de Meio Ambiente, e também as RPPNs e Corredor Ecológico. Como a gente fazer a integração dessas ações, que dialogam, obviamente, com o que estamos discutindo hoje. E vamos estar também fazendo uma apresentação da fase de diagnóstico do plano de manejo do Parque Natural Municipal Augusto Husky. Então, é uma etapa que o IP está fazendo o estudo, está concluindo o diagnóstico, vai estar apresentando para a gente essa etapa. No dia 3, será na CEMEA. No dia 4, temos um evento no SESC, que é o 2º Simpósio de Desenvolvimento Rural Sustentável, que, às vezes, participou do primeiro, que foi em dezembro. Teremos também o lançamento do livro, daquele primeiro, dos artigos de quem participou do primeiro, tem um artigo da Zezé, que vai estar lá. Um artigo de PSA do Ademar Romero, que participou do evento, mas tem uma outra mesa composta isso será no dia 4 de junho, no SESC, 13h30 da tarde. Eventos do SESC começam na hora, e pré-inscrição com o auditório pequeno. Então, a gente vai divulgar como as pré-inscrições, mas ficar atentos para isso. E no dia 5, dia do Mundial do Meio Ambiente, terá um evento na Câmara Municipal, uma sessão solene, onde a gente vai estar lançando uma proposta de uma política municipal de sustentabilidade na administração pública, colocando critérios de compras públicas sustentáveis, uma série de agendas incorporando a questão ambiental na administração. Então, feitos os informes paroquiais e as propagandas, eu convido agora, pego a inscrição de quem quiser. Temos eu vou pedir a gente fazer um bloco de perguntas. Eu acho mais, pela hora, temos 3? Vamos fazer um bloco de 4 perguntas. Os primeiros 4 inscritos vêm aqui na frente, fazem as perguntas, se apresentem, e a gente depois faz uma rodada na mesa. Isso. Pedir para vir na frente. Gente, boa noite. Meu nome é Vicente, sou do Instituto Federal Fluminense, lá de Campos, Estado do Rio, leiro do Baixo Paraíba do Sul. Nós temos aqui um diretor do comitê também presente, que é o João. Com relação à questão de pagamento de serviços ambientais, uma curiosidade, do ponto de vista aí da conservação de água e solo, aí a minha pergunta vai mais direcionada, talvez, para o Devani
E para a Raquel, e aí fazendo o link com a temática, né, que é extremamente importante, que nós estamos lá muito preocupados, com relação à relação direta entre a recuperação ambiental de uma área, por exemplo, florestada, e a produção de água. Se nós temos já dados que possam nos indicar, por exemplo, feita a transposição, que eu acho que a pressão vai ser muito grande, qual deveria ser o investimento para que se produzisse na bacia, em termos de área, de recuperação, de PSA, para se compensar essa transposição, por exemplo. Então, é uma questão bem objetiva. Meu nome é Tadeu, eu sou aluno do mestrado em Engenharia Ambiental do Instituto Federal Fluminense, qual o Vicente, que acabou de falar, é professor e diretor de um dos campos. Minha pergunta primeiro é para o Samuel, né? Porque, em princípio, eu tive a impressão de que você, um pré-julgamento, você me desculpe, que era totalmente favorável a essa transposição, né? E que, na verdade, estão a favor, né? Quem vai se beneficiar, estão contra aqueles que, na verdade, né, seriam prejudicados, né? Então, Samuel, quanto à transposição, a gente vive no Baixo Paraíba uma experiência muito dramática. Eu acredito até que a moça da Embrapa, né, tenha conhecimento mais profundo a respeito disso, né? O Rio de Janeiro, ali o Samuel falou que teria que repensar o modelo, e quando ele falou, eu entendi que a transposição, né, seria, né, um repensar desse modelo todo, né? E eu, em princípio, fiquei assim, tentando reagir até no momento, né? Porque nós temos lá uma situação grave, né? Porque o Rio de Janeiro, quando fez a transposição para o Rio Guandu, para abastecer a cidade do Rio, não resolveu o problema de abastecimento d'água. Além disso, com tanto problema de água que eles tinham, agravaram a situação dos demais rios, né, que adentram para a Baía de Guanabara, e causou impactos assim impressionantes a bacia do Rio Paraíba do Sul, a partir do alto ali do Rio Guandu, né, transpondo da serra para o Rio Guandu. Inclusive, deve haver uma apresentação, vai haver uma apresentação amanhã, em que um dos apresentadores vai tratar desse assunto, em relação, inclusive, à quantidade de casas, de construções que foram demolidas pelo mar em função da redução da vazão do Rio Paraíba do Sul, que passou a não levar mais a quantidade de sedimentos que anteriormente levava. Então, o rio perdeu força e o mar ganhou. Essa é a minha pergunta para você. A outra é por Devani, da Ana. Ele falou sobre os serviços ambientais, né? E produção de água, né? Produção de água. Aí eu perguntaria para você, dentro dos serviços ambientais, já inclui a captação e uso de água de chuva? Se não, por quê, por gentileza? Seriam essas duas perguntas. Maurício, CBH, Médio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Muito se fala com relação, né? E hoje a voz foi muito forte com relação ao PSA. E essa coisa já vem se falando há algum tempo, mas a prática ainda está longe. E quanto mais tempo se demora para se colocar uma prática que é tão urgente, a situação cada vez fica pior. Em questão de 2 anos, essa prática se falou muito e pouco se fez, ou quase nada. E a situação chegou à parte que está. Quando isso vai sair da fala e para a ação real?
primeiro ponto. E segundo ponto, saber como se consegue se inscrever no Boticário, né, e como a gente pode proceder para algumas propriedades que queiram. Professor Guilherme Max, do IPH Federal Rio Grande do Sul. Eu pergunto para o Devani, talvez também extensiva a alguns outros membros da mesa, uma questão que eu tenho uma certa curiosidade, mais do ponto de vista prático, operacional mesmo. Quando você estabelece lá o programa e você vai ter lá um conjunto de medidas de conservação do solo, talvez proteção das enxurradas nas estradas, etc., quem é o agente ali que vai avaliar esses projetos, ver se eles estão feitos de acordo com a prática correta, para que eles deem o resultado que se espera? Quem que faz isso? Porque isso custa dinheiro, precisa de gente ir a campo avaliar esses projetos. No caso da experiência da Ana, como é que isso é feito? Quem que faz isso? Quem que paga por isso? No caso do Boticário também, você falou lá do comitê gestor local, tem dado certo, as prefeituras, que a gente sabe que existe uma dificuldade grande em relação a algumas prefeituras, especialmente no interior de alguns estados, e aí eu queria ver como é que isso é feito. Mais alguém? Joaquim de Pinheiral. Bom, eu esqueci o nome da moça do Boticário, desculpa. Mas quando você estava fazendo a sua apresentação, você falou que nos projetos que o Boticário toca, são atendidas todas as legislações. E a gente estava meio que comentando aqui anteriormente, eu e o Sérgio e o colega aqui, que a gente achava que, para se inserir o PSA numa propriedade, teria que obrigatoriamente averbar a reserva legal. Hoje o CAR já vai fazer isso. Na experiência de vocês, quando você fala em cumprir a legislação, vocês já estavam... isso seria obrigatório, ter a reserva legal averbada? Porque a gente acha que o PSA tinha que andar junto com a questão das reservas legais. Não havendo mais inscritos, a gente vai devolver para a mesa. Já peço, inclusive, as considerações finais também. Já faz depois a gente faz o encerramento formal da mesa. Tá, então, vou passar primeiro, começar pela ordem, que o Samuel faz. Bom, primeiro eu queria aqui agradecer o convite, parabenizar a Rede Vale, né, todos os atores aí envolvidos em antecipar, promover esse debate. Obrigado, Wilson, aí pelo convite feito a nós. Acho que seu papel de liderança aqui também é antecipar, organizar e tornar mais cristalina essa discussão, acho que é um papel fundamental, né? Encontrar a prefeitura aqui, obrigado, Ricardo, do convite, também a TNC, né? Obrigado também, Tadeu, de me dar a oportunidade de tornar mais clara essa questão, né? Me desculpe se eu não fui muito claro. Eu acho que o primeiro ponto, quando eu falei, é que a gente tem que repensar o modelo em geral de uso de água no Brasil, seja aqui no Vale do Paraíba, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar, porque o nosso modelo hoje ele é perdulário, né? E a gente, por diversos motivos, e o que a gente tem observado é que em locais onde você tem uma resolução ou gestão de conflito e riscos menores associados à disponibilidade hídrica, a gente tem observado um padrão que é onde você verifica uma boa governança. Então, esse eu acho que é um elemento de aprendizado para tornar mais cristalina essa questão. Com relação à transposição, a TNC, particularmente, não tem uma posição nessa específica, até porque a gente não teve nem acesso, não sei nem se está disponível as regras. Se alguém tiver, eu até gostaria de receber, porque é difícil você opinar sobre aquilo que você escuta falar de televisão. Em geral, questões de transposição, como você colocou, eu acho que tem que ter uma atenção. Primeiro, na questão específica de água, porque eu acho que a gente tem que assegurar um equilíbrio de uso, de disponibilidade para quem quer que seja. Eu acho que é um elemento fundamental. E a regra, ela é um outro elemento importante. Além da regra, eu acho que tem que também repensar a forma como nós usamos hoje, né? Eu acho que é um elemento importante. E essa organização aqui desse seminário, eu acho que dá
e esse debate não é de hoje, né, ele já vem acontecendo, e eu acho que é fundamental organizar e tornar mais translúcida essa questão, porque o que a gente já tem percebido é que já virou um debate meio político-eleitoral. Tá certo? Da mesma maneira como foi a questão do Código Florestal. E para a sociedade em geral, acho que gera um prejuízo enorme, porque você não sabe exatamente qual é o ponto. Aí fica o ex-governador do Rio falando uma coisa contra o governador de São Paulo, e aí fica uma disputa muito confusa. E esse acho que é um cenário que a gente tem que, de alguma maneira, com base técnica, trazer a clareza, trazer as opiniões, ouvir, né, qual que são pontos, vantagens, desvantagens e concordância em termos de gestão, né? A gente não, acho que a ditadura já passou algum tempo, então, inclusive, acho que esse espaço que a gente tem hoje nos comitês, ele tem que ser muito bem utilizado, né? Acho que a gente tem uma oportunidade espetacular. Temos que saber usar com qualidade, com responsabilidade, para saber que tipo de decisão vai ser tomada, porque, no limite, essa pode ser uma decisão tomada de qualquer forma. E, novamente, esse pode ser um cenário ruim para todos, porque a gente não sabe que regra operativa que vai acontecer. Então, a organização de todo esse debate, seja desse lado de cada bacia, seja do outro lado de lá, é fundamental, porque não dá para você puxar de um lado e ficar sem outro, né? A água tem que ter uma distribuição, tem que ter um uso responsável. Então, a gente luta para que exatamente os comitês possam cumprir o seu papel e que essas decisões não sejam atropeladas como tem acontecido. E o modelo business as usual, que eu estava me referindo, é que hoje o nosso consumo já é maior, no caso lá de São Paulo, eu não sei aqui do Vale do Paraíba, mas ele está crescendo. E mantendo o cenário atual, vai crescer muito mais. Então, a fonte que hoje está pressionando para cá vai pressionar para outros lados. Então, esse modelo tem que ser revisto um pouco, né? Porque ele não vai atender, né? A conta nunca fecha, mais ou menos como você entrar no cheque especial, né? É difícil pagar os juros do cheque especial, ele é muito alto. Então, essa conta de estar sempre aumentando o consumo, sem rever os mecanismos, os processos, não dá. E aqui a conservação acho que pode ser uma linha. Não sei se deixei mais clara aí a questão. Então, Maurício, você perguntou como faz para se inscrever. Eu fiquei em dúvida. O município entrar em contato com a Fundação Grupo Boticário ou o proprietário? O executor, normalmente, junto com o comitê, você vai definir os critérios de priorização e elegibilidade, né? Porque você tem que pensar que recurso para pagamentos por serviços ambientais, eles normalmente são finitos, né? Então, talvez você não atenda a todo mundo. Então, tem que ter critérios de elegibilidade. O que vai fazer? Como eu vou poder participar? E priorização de propriedades também é importante. Você pode cadastrar numa bacia os 50 proprietários, mas você tem recurso para 10. Como que você vai escolher esses 10? Tem que ter esses critérios bem definidos e transparentes. Por isso que a gente pede para que seja feito por um comitê. Tudo isso feito, a tábua elaborada, o custo de oportunidade, os critérios, o executor abre um edital, né? Então, quando esse edital é público, é um edital aberto, você olha o edital e vê se sua propriedade está inserida nele. Se você atinge todos os critérios de elegibilidade, daí você se cadastra. Daí tem documentação, todas essas coisas assim, para ver se você vai estar apto ou não para receber, faz o mapeamento, o projeto individual para as adequações e um contrato entre o proprietário e o executor. Não é com a Fundação Grupo Boticário, a gente só auxilia nessa metodologia. A Fundação Grupo Boticário não tem repasse de recurso financeiro, nem para o executor,
do executor para a fundação e nem da fundação para o proprietário, né? Tudo um termo de cooperação técnica mesmo, sem repasse de recurso financeiro. E quando é município, o município procura a fundação e a gente faz todo esse arranjo com termo de cooperação técnica, tá? Então, o proprietário é com o executor local, que vai ser a prefeitura, uma ONG, companhia de abastecimento, ou quem quer que seja, tá? Guilherme, sobre o comitê gestor, se tem dado certo, tem de tudo, né? Tem comitê gestor que está funcionando, tem comitê gestor que é mais lento, porque é trabalhoso, né? As pessoas participarem, então, cada um saber a responsabilidade na execução de sua atividade. Por isso que a gente sempre tenta fazer com que seja oficializada essa criação do comitê gestor, onde cada um saiba o que o outro faz. Por exemplo, em Palmas, que é o comitê gestor que a gente participa, que tem mais instituições, são 14 instituições que participam, né? TNC está lá, a Ana está lá, nós estamos lá também. Então, mas tem as suas atividades que você está lá específicas. É trabalhoso, mas funciona, tá? Depende das instituições participarem. E tem quanto mais fortalecido o comitê, melhor vai ser o projeto. Joaquim, a legislação para a reserva legal averbada. Depende do executor, da exigência do executor. Por exemplo, em Apucarana, a prefeitura tinha feito um trabalho anterior ao pagamento por serviços ambientais, que eles tinham feito um trabalho no município sobre a averbação de reserva legal. No Paraná, era o CISLEG, né, que você tinha que ter a averbação na matrícula. Então, isso foi uma exigência do projeto. Já, por exemplo, em São Bento do Sul, isso virou um critério de pontuação. Tá? Porque quem fez, ele vai receber mais do que quem não fez. E, daí, por receber mais, você está incentivando que os outros façam. Então, depende do executor, né? A gente fala que a legislação ambiental tem que ser adequada, mas ele pode fazer um termo de ajuste de conduta. Mas é o executor que vai definir quais são os critérios que ele vai receber. Pode entrar como critério de priorização da propriedade, ou pode entrar como critério de elegibilidade ou de pontuação. Tá? Isso tudo é discutido dentro do comitê com a liderança local. Tá bom? Bom, primeiro o Vicente fez uma colocação a respeito da relação entre recuperação de área e produção de água. Isso é um grande desafio que nós temos. Tá? Indicadores são muito difíceis. Eu tenho muito prazer, gosto muito do trabalho que a Raquel está desenvolvendo lá na Embrapa, porque indicador para a área rural é um negócio muito complicado. Só quem trabalha na área rural sabe disso. Né? Você tem indicadores que parecem fáceis, mas não são representativos. Você vai falar no estudo, número de lugares na sala de aula, ou de aluno em aula, tá bom. Quando você vai para a área rural, essa coisa não funciona. E mais ainda quando você trabalha em áreas segmentadas. O produtor de água ele está se instalando em bacias onde nós não temos tradição de monitoramento. Então, nós não temos um histórico de monitoramento. É evidente que, quando você começa o projeto, você monta um sistema de monitoramento, gera novos dados, mas você não tem com o que comparar. Você começa a comparar os dados produzidos ali dentro a partir do início do projeto. Mas, sabendo disso, nós desenvolvemos algumas coisas que não monitora o projeto como um todo, mas monitora a prática em si. Então, nós desenvolvemos alguns aparelhos que possibilitam você avaliar quanto de água pegou uma barraginha ou quanto de água pegou um terraço, e, a partir daí, você fazer inferências de quanto de água a mais você está infiltrando em função dessas estruturas, uma vez que você conhece quantos quilômetros de terraço você tem ou quantas unidades. Né? Só para você ter uma ideia, para não ficar sem um número, uma barraginha, por exemplo, que normalmente ocupa uma área aí de 30 metros quadrados, 25 metros quadrados, ela pega um volume d'água em torno de 20 metros cúbicos cada vez que ela enche. E, numa região de 1.600, 1.700 milímetros, ela enche 20 vezes ao ano, 15 a 20 vezes ao ano. Então, ela pega de 300 a 400 metros cúbicos. Essa é uma água que você tem certeza que só infiltrou porque aquela unidade está ali. Se ela não tivesse, essa água teria escorrido. Né? Então, quando você faz isso e avalia pelo número, você tem ideia de o quanto a conservação de solo está contribuindo. O melhor, evidentemente, vai ser quando a gente puder
comparar a situação anterior da bacia com a situação de hoje, com as práticas implementadas. E tem mais um complicador. Você implementa por partes, você não faz a bacia toda da noite para o dia. Então, eu estou falando isso para mostrar que é difícil, a sociedade tem cobrado, a gente tem buscado dar respostas, mas não é trivial esse tipo de monitoramento. O Vicente fez... o Tadeu fez uma pergunta com relação à captação de água de chuva. O programa é centrado na captação de água de chuva no espaço rural. Eu imagino que você estava se referindo à captação de chuva no espaço urbano, em telhados. Bom, em telhados ainda não, tá? Porque a contribuição da cidade é muito pequena em relação a isso. Então, a gente hoje trabalha a captação de água em telhado como uma fonte alternativa de uso na cidade. Nós não utilizamos ela como um reforço à produção de água nas bacias hidrográficas. Apesar de que nós estamos agora com uma proposta daqui de São Paulo, né, de avaliação das estufas. Tá? E é possível que, onde você tem uma grande concentração de estufas na área rural para a produção de flores, por exemplo, ou de outros... lá em Brasília, a gente tem uma bacia que nós estamos trabalhando, que tem uma concentração muito grande de estufa para a produção de pimentão. Então, nós estamos vendo o potencial de produção de água, a captação disso e formas de utilizar isso na própria irrigação da estufa. Então, é possível que a gente consiga, se não uma autossustentabilidade, pelo menos uma redução significativa da quantidade de água retirada do manancial para essas questões. Tá? Mas, do ponto de vista de pagamento de serviços ambientais, o que tem sido observado hoje são aquelas práticas rurais que possibilitam a captação da água de chuva, sim, e a alimentação do lençol, né, para fins de aumento da oferta de água, ou a própria redução também da contaminação dessa água, porque o escoamento superficial normalmente leva resíduo de adubação, de outros defensivos, que acabam impactando também a qualidade da água. Bom, Maurício, saí da fala para a prática. E eu vou contar uma história. Você me obrigou a isso. Eu vou contar a história do Paraíba do Sul. Nós tivemos uma primeira reunião aqui, quando o Programa Produtor de Água, o primeiro projeto deveria ser o da Bacia do Paraíba do Sul. Isso eu estou voltando lá em 2004, 2005, numa reunião do comitê aqui. Na época, o presidente do comitê era o prefeito de Jacareí, né, e nós estávamos com tudo acertado. Paulo Valverde está aí, Paulo Valverde participou disso, hoje ele não está aqui na sala mais, mas ele está participando do evento. E, naquela oportunidade, numa discussão, numa visão ainda um pouco míope, a indústria levantou e disse, mas aqui na bacia quem paga é a indústria, por que nós vamos pegar o dinheiro e vamos pagar para os produtores? Eu respondi. Ora, imagina o seguinte, quem que se beneficia disso? São os produtores? Quem que precisa ter água para funcionar as suas indústrias? Quem que precisa ter água para tocar a sua atividade econômica? Então, se a indústria paga apenas para receber de volta esse dinheiro, o benefício é zero. Agora, se ela paga para multiplicar essa água, para ter garantias de que a atividade dela vai continuar existindo e ter sustentabilidade, né, aí sim dá prazer pagar pelo uso da água. Então, isso não aconteceu. Nós começamos outros projetos, começamos lá Extrema, começamos lá no PCJ, a turma fica brava, mas o PCJ passou na frente, porque aqui não quis, e a coisa foi acontecendo. Mas, nesse momento, o que nós temos? Nós temos o projeto de Guaratinguetá, em andamento, nós temos o projeto aqui de São José dos Campos, que está se iniciando, mas nós temos uma ação muito interessante. O Instituto Oicos, que está presente aqui, está fazendo um trabalho, né, para o CBH Paraíba do Sul, definindo um planejamento da aplicação do PSA nas bacias do Paraíba do Sul, no estado de São Paulo. Tá? Então, está levantando as possibilidades e definindo as bases para como a gente vai avançar com isso. A AGEVAP já nos procurou e nós estamos discutindo com a AGEVAP uma minuta de um termo de parceria, nos moldes que nós fizemos com o estado de São Paulo, transferindo do estado do Paraná, transferindo para a AGEVAP todas as ações do Programa Produtor de Água no âmbito da Bacia do Paraíba do Sul. Significa dizer que ela vai ter uma equipe própria, que nós vamos transferir a tecnologia, a experiência que nós acumulamos ao longo desse tempo, e ela vai atuar em todos os projetos aqui dentro, e a ANA vai funcionar num nível, talvez, não vou dizer de consultoria, que é muita prepotência, mas num nível de ter um apoio qualificado,
né, para dar soluções, trazer experiência de outros lugares, aportar recursos, aportar experiência técnica, expertise técnica, para que a coisa continue acontecendo e assim a gente multiplica esses projetos. Então, o que está ocorrendo é, daquele momento em que não foi possível nós iniciarmos o projeto por aqui, o programa por aqui, hoje nós temos todas as condições para massificar a aplicação disso. Então, eu acho que nós estamos saindo da fala para a prática. Construir projetos de PSA não é coisa trivial. Não é a panaceia, não vai ser para a bacia como um todo, quer dizer, você vai ter um programa da bacia, mas você vai ter locais onde ele se aplica e locais onde ele não se aplica. Se a água não tiver valor econômico numa região, não tente implementar um instrumento econômico que ele não vai funcionar. Então, essa é uma coisa que as pessoas precisam compreender, e todo mundo que vive na bacia tem que entender o seguinte: olha, nós estamos contribuindo para o resultado de todos. Tá? Não precisa eu estar recebendo por isso. Se eu receber os benefícios, está ótimo, e eu estou garantindo a minha atividade. Eu acho que esse tipo de visão é que falta muitas vezes para a gente avançar nesses projetos. Bom, por último, o Guilherme colocou na questão da avaliação das práticas. O que nós estamos fazendo, né, nós não estamos inventando nada novo, está falhando. Não está. Não está ligado? Está ligado? Acho que não. Está ligado ou não está ligado? Ligado. Bom, nós não estamos inventando nada novo. O que nós estamos fazendo é buscando as experiências que nós temos hoje na universidade, em trabalhos, por exemplo, como nós temos no estado de São Paulo, o programa Melhor Caminho, que desenvolveu uma experiência muito grande de melhoria das estradas. A Codasp desenvolveu um trabalho muito grande, e a base é essa. Nós temos muitos professores de universidade trabalhando nessa questão. Então, o que a gente busca nesse arranjo, quando a gente faz esse arranjo, é qualificar a assistência técnica. Para você ter um projeto de PSA, se você não tiver assistência técnica, eu frisei esse ponto, se você não tiver uma assistência técnica, ele não vai funcionar. Você pode ter dinheiro para pagar, você pode ter dinheiro para fazer, mas não vai funcionar. Assistência técnica é básica. Então, primeira coisa, qualificação dessa assistência técnica. Até porque os nossos editais, nós tivemos um desafio muito grande. Porque, para mim aplicar o recurso público da cobrança no pagamento de serviços ambientais, eu tenho que lançar um edital, eu tenho que fazer uma concorrência, porque é um dinheiro que todos têm que concorrer no mesmo nível. Então, eu precisava ter um tipo de disputa. E eu não podia fazer a disputa pela qualidade do projeto, porque se o programa da assistência técnica que elabora todos os projetos, como é que eu posso dizer que o projeto elaborado para você é melhor do que o dele? Né? Eu não estou qualificando a assistência técnica, não. Então, o que nós fizemos foi, todos os projetos, nós vamos levantar todas as possibilidades de produção de serviços ambientais de cada propriedade que manifestar interesse em participar. E o produtor vai fazer a proposta dele. Se ele tem um elenco X, ele vai oferecer fazer 100% daquilo, 70%, 80%, e a gente tem formas de pontuar isso de uma maneira muito simples, né? Ele entrega a carta dele dizendo, ó, isso eu faço, isso eu não faço, isso aqui eu só faço metade, nós vamos avaliar. Quanto maior a disposição dele em prestar serviços ambientais, mais rápido ele é qualificado e começa a ser beneficiado pelo programa. Então, essa é um pouco a linha, eu não quero me estender, as minhas palavras finais é de agradecer, dizer da minha satisfação de, mais uma vez, estar aqui do Paraíba do Sul, né? A gente está sempre, eu tenho bastantes amigos aqui, cada vez estou agregando mais amigos, e eu tenho certeza que isso aqui vai ser um celeiro muito grande de projetos de PSA, e nós vamos ter uma qualidade de vida aqui muito melhor a partir desses projetos. Muito obrigado. Acabaram as perguntas, né? Acabaram as perguntas. Tá. Então, a gente já pode... Tá. Eu já vou fazer duas coisas, então. A primeira é agradecer verdadeiramente pelo convite, e, ultimamente, isso tem sido muito fácil de agradecer, porque se eu não quisesse vir, eu não vinha. Então, se eu vinha, é porque eu queria. Então, é verdadeiramente um prazer. A segunda coisa é destacar um momento que eu não sei muito bem se é de maturidade, se é de premência, eu não sei o que está acontecendo, mas eu nunca vi um ambiente como o que está estabelecido hoje, das pessoas cooperarem, as instituições cooperarem,
uma com as outras. Não sei se é feito internet, Facebook, eu não sei o que é. Eu sei que, em torno de questões ambientais importantes, as pessoas estão se juntando para cooperar. Só de juntar todas as Embrapas, então, tem sido incrível o trabalho da Embrapa. Fui lá perguntar uma coisa, saí de lá com 3. Estão nos ajudando em áreas prioritárias. E se existe alguma dificuldade, porque o governo é de um, o governo é de outro, o trabalho é técnico, nós não estamos nem aí, né? Você desenvolve um trabalho para uma empresa, um sistema de indicadores. Eu falei, esse sistema de indicadores eu desenvolvi para vocês, mas vai ser público. Mas é público mesmo que tem que ser. Então, tem uma lei hoje. Tem um negócio, o negócio está animado. E, então, eu acho esse ponto muito importante. E tem uma coisa que eu não podia deixar de falar. Eu estou aqui com algumas pessoas muito queridas e que eu respeito muito, mas, às vezes, eu tenho notado, principalmente os mais jovens, achando o que eu fizer não faz diferença. Eu queria publicamente dizer que, se a área de preservação permanente, que ia ser de 15 metros, ficou em 30, foi a atuação do Devaneira, dentro da instituição, com o peso da instituição ANA. Eu me lembro que a gente estava muito preocupado com isso e apareceu um parecer da ANA. Eu falei, bom, a gente não precisa mais se preocupar com isso, porque aquele assunto estava tecnicamente, didaticamente, claramente estabelecido num documento em que uma pessoa, com a sua competência e imbuído do seu papel institucional, fez o seu papel. Então, eu queria dizer que, apesar de ter muitas pessoas queridas, como são queridas as pessoas que nos ensinam alguma coisa, como o Ricardo me ensinou muito, eu queria dizer que é um prazer imenso dividir uma mesa com você. Muito obrigada. Bem, eu só queria complementar aqui a primeira pergunta, né? Não vou detalhar, não, mas dizer que, e complementar até o que o Devaneio já colocou, né? Que, a partir de toda a discussão do Código Florestal, a pesquisa, né, relacionada a recursos hídricos, essa relação floresta-água, se deu conta de que isso precisa ser avaliado de forma mais... como eu posso dizer, com maior acurácia, né? Então, hoje, se tem várias instituições estabelecendo esse monitoramento mais específico dessas relações, né? E eu não digo só relação floresta-água, mas, falando por uma empresa agropecuária, de toda essa relação da dinâmica do uso da terra com os recursos hídricos. E, na Embrapa, a gente tem vários projetos estabelecidos em campo, medindo isso nos diversos biomas. Depois eu posso passar especificamente para você. Como também eu sei que tem lá na Exalc, tem em Viçosa, diversas instituições fazendo isso de forma mais sistematizada. E, para terminar, também gostaria de agradecer. Eu acho que é uma oportunidade única, né, estar sentado numa mesa com essa diversidade toda, né? E eu acho que isso é um exemplo do caminho que deve ser seguido e mirado para resolver, de uma forma geral, conflitos, né, relacionados às questões aí não só ambientais, né, socioeconômicas, ambientais no âmbito de bacias hidrográficas. Muito obrigada, gente. Cabe agradecer a conjuntura que trouxe o evento para a nossa cidade, a conjuntura que permitiu ter essa mesa. A gente sabe a agenda de vocês é muito complicada, a gente conseguiu ter essa mesa completa, desde o começo, juntando vocês. E amanhã tem mais, tem uma programação extensa ainda para o dia de amanhã, sexta-feira, mini-curso de visitas técnicas, e temos um coquetel agora nos aguardando lá fora. Tá bom? Está encerrado. Obrigado.